E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre por que eu escolhi estudar no Instituto Federal, falar um pouco sobre tudo isso e contar um pouco da minha história, de como foi essa escolha, como foi essa decisão e talvez através disso te inspirar um pouco você que está aí nessa caminhada, tanto de outro concurso ou tanto do Instituto Federal, e falar um pouco sobre a minha escolha. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, eu tenho que dizer que eu estudei a minha vida toda em escola pública e escolas que não tinham uma qualidade muito boa de ensino. Então, lá pro meu oitavo, nono ano, no final do meu Fundamental 2, eu comecei a, a ter essa vontade de não querer mais ficar é, nesse tipo de escola que não tinha uma qualidade de ensino muito boa, que você ia lá pra escola, tinha direto, você tinha professores que faltavam, você não tinha aula direito, que as aulas era assim, eu sempre fui um aluno mais considerado assim, que sempre se deu mais bem assim nas matérias. Vamos dizer, aquele aluno mais nerd, mais inteligente comparado com a turma, e que eu via assim muita coisa que tava que o professor passava, coisa assim que de verdade era um nível muito ainda de iniciante e não dava para o professor chegar e aumentar o nível porque só por conta de um, dois alunos na turma. Então tinha muito isso também, essa questão. E acabava que aquela pessoa que já estava mais avançada era um pouco prejudicada. E tinha toda essa questão, vários fatores. Eu não queria mais isso pra mim. Eu não queria. Eu tava pensando, eu não quero fazer o ensino médio numa escola horrível. Eu quero, de verdade, fazer um ensino médio numa escola que tenha uma qualidade muito boa, que tenha, assim, mais oportunidades. E nisso veio essa questão do Instituto Federal. E a minha mãe, por influência dela também, porque ela já fez, tinha feito Instituto Federal. E só que não foi ensino médio, ela fez técnico, mas ela já tinha me falado um pouco sobre isso. E já desde o oitavo ano eu já tinha pensava um pouco sobre isso, que eu tinha essa vontade. Então eu já tinha isso um pouco na minha mente. Então por toda essa situação de que pra mim na realidade não tinha muito uma uma saída, porque de verdade eu não queria fazer um ensino médio numa escola ruim. Meus pais não tinham condições, não têm condições de pagar para uma escola particular, uma escola boa. Então eu tava nesse impasse. O que eu tinha de oportunidade era ir para o Instituto Federal. Então foi aí que eu decidi. E que eu decidi não me contentar, não me conformar com tudo isso que eu passava na escola e estudar. Então foi na base disso que era também um sonho passar no Instituto Federal. E também isso que era uma forma de fugir de fazer o ensino médio numa escola ruim. Então foi um pouco na força do ódio, na base assim do ódio de querer passar e não ter, se eu não passasse, na minha mente não tinha outra opção. Então só era passar ou não ou passar. Então eu foquei muito nisso, foquei muito, mas muito mesmo em estudar. Eu estudei muito, mas muito, mais muito, até porque eu sou aquela pessoa assim que no medo eu estudo mais do que deve, eu me preparo mais do que deve. Então, tipo, se eu tivesse feito, sei lá, uns 50, 40% do que eu fiz, eu passava numa boa, provavelmente. Mas eu fiz, tipo, sei lá, eu fiz 200%, 150%, por aí. Eu fiz muito do que devia ser feito. Mas isso foi muito bom, porque eu aprendi muito, mais muita coisa nesses 8 meses, mais ou menos. Eu aprendi muito, mais muita coisa. Isso abriu muito a minha mente, mas muito mesmo. E que, de verdade, essa preparação, assim, mudou muito a minha vida. Me formou muito também do que eu sou hoje, né? Coisas que eu penso. E fez eu aprender muito. Tanto também formas de estudar, porque eu testei muito nessa época, muito estratégias. E foi um momento
que, mesmo sendo difícil, e que doeu muito assim, porque eu tinha que acordar cedo e estudar e depois ir pra escola. Na escola geralmente eu pegava e estudava também. E nessa correria toda e conciliar também coisas da igreja, tudo isso foi um momento difícil, mas que depois foi prazeroso quando eu passei. E com isso que eu tinha, essa coisa de não me conformar, fez com que eu queresse o Instituto Federal. E isso é algo que é um pouco, pelo menos na minha vez, no que eu passei no cursinho e tal, eles distorciam um pouco, pelo menos o que eu vejo hoje. Quando falavam sobre o Instituto Federal, eles colocavam o Instituto Federal muito, mas muito aqui. E sério, não é tudo isso. Mas quando você pega a escola em si e compara com as outras, não tem muito o que dizer. É uma das melhores escolas do país e que é um ensino gratuito de qualidade. Mas acabava que a gente ficava, eu também, com certeza outras pessoas, idealizando muito isso, até porque era o nosso sonho, era o meu sonho. E também é um pouco culpa, acho que é de mim também, porque eu idealizava muito. E, e que quando eu cheguei lá eu vi que também não era tudo isso. Mas que ainda assim, era assim um pouco do que eu imaginava. E que, de verdade, pra mim valeu muito, mas muito a pena tudo isso. E eu escolhi muito, assim, sintetizando um pouco o que eu falei, muito por essa questão. Por eu olhar pro futuro e pensar, cara, eu quero de verdade ter um ensino de qualidade e não ter uma vida, vamos dizer assim, na mesmice. Tipo, não ter uma vida, sei lá. Eu sou uma pessoa que sonha muito alto e gosta de sonhar muito, mas muito alto. É algo assim que eu tenho. E que eu não tenho vontade de, sei lá, ser mais um CLT, mais uma pessoa que tá aí, acorda 7 horas, acorda, sei lá, 5 horas da manhã, tem que pegar ônibus e fica o dia todo ali trabalhando, tem que escutar cada coisa. E que nada contra isso, mas que eu quero algo muito bom pra mim, que eu possa ter um salário bom e com isso tudo, olhando pro futuro, que eu quero algo assim, todo mundo acho que quer, mas eu almejo muito isso, eu almejo muito ter uma condição boa e, é, e nisso eu me dedico muito. Também foi muito olhando pra isso por a oportunidade que dá em si. Mesmo você não se dedicando, talvez até entre no Instituto Federal não se dedicando muito, você tá muito na frente das outras pessoas, em relação. Porque, pensa só, o Instituto Federal é, lança o processo seletivo para fazer o ensino médio. E esse processo seletivo é basicamente a várias pessoas que estão no nono ano ali, do seu estado, da sua região, e que elas vão ali, uma quantidade, elas vão ali e vão fazer aquela prova. As pessoas que passam, entram para essa prova, são poucas pessoas, não são todas, todas não vão passar. E é isso, é um funil para processo seletivo. Vai pegando aquelas pessoas que estão lá em cima no funil, que estudaram pouco, que nem estudaram nada, nem só foram lá para fazer, elas não vão passar. Aí tem as outras que fizeram um pouquinho, mas ficaram procrastinando, também essas não vão estudar. As pessoas que estão lá embaixo no funil, as que estudaram, que se dedicaram, vão passar. E é um pouco isso, você vai ver, quando você entra, você vê pessoas que têm várias, uma diversidade muito grande de pessoas pessoas que são bons em música, em artes, são bons em matemática, em português. Você vai ver muito isso. São os melhores alunos ali do seu estado que estão naquela escola. Por exemplo, quando eu fiz o processo seletivo, pro o meu curso, se eu não me engano, foi o que mais gente se inscreveu. O meu curso é um curso assim meio coringa, assim, vamos dizer, que quem não sabe muito, que é um curso assim que funciona para praticamente tudo, que é administração. E foi quase 1.000 pessoas se inscreveu para esse curso.
E a concorrência era grande, era bem grandinha. E você passar ali, você passar na frente dessas pessoas, é um funil mesmo. E que depois você adentra no Instituto Federal e é incomparável ali como que as coisas ali, o ensino ali, como que a turma sobe junto, a turma tem um conhecimento, vai adquirindo um conhecimento muito grande e que isso é bem nivelado assim e que quando você compara com as outras pessoas, você vê que os alunos do Instituto Federal, isso não sendo de forma alguma arrogante é, ou exagerando muito, mas essa é fato, são os melhores alunos, a elite ali de estudantes do seu estado, da sua região. E é interessante pensar nisso, de verdade, que a maioria vai estar ali, que se dedicaram, estudaram, são pessoas que em si se dedicaram para adquirir aquele conhecimento, são dedicadas, sabem estudar, porque aprenderam no processo seletivo, então tem muito disso. Sério, dá pra ficar aqui muito tempo falando sobre essas questões. Mas eu queria bater um papo com vocês, falar um pouco sobre isso, porque eu escolhi tá ingressando no Instituto Federal, me dedicando para esse processo seletivo. Eu espero que de alguma forma eu possa ter ajudado vocês. Se eu ajudei, por favor que vocês deixem um like, se inscrevam no canal, porque de verdade isso ajuda muito. E compartilhe o vídeo para outras pessoas que você sabe que precisam ver, tá vendo esse vídeo. E dá uma olhada aí no canal, tem vários outros vídeos falando sobre o Instituto Federal, vários outros vídeos de outros assuntos, e que talvez possa ajudar você de alguma forma. Então, esse foi o vídeo, e é isso. Valeu!